Essa nova proposta de reforma administrativa pode se tornar um grande perigo para a população em geral, para os concursados e também, claro, para os concurseiros. Eles estão falando sobre um estatutário temporário. Um contrato ali na prática de 10 anos. Não sei nem se vale falar, né, gente? Na mesma frase, estatutário temporário. Não faz muito sentido. E isso daqui sim é o grande perigo dessa nova reforma administrativa. E eu também quero mostrar para você se ainda vale a pena estudar para concurso com tudo isso que está acontecendo da reforma. O que você acha? Conte aqui e, claro, deixe a sua curtida, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho para receber mais notificações sobre os próximos vídeos. Eu vou falar sobre os grandes concursos que teremos em breve e também, claro, mais sobre a reforma administrativa. Eu vi essa notícia, gente, em uma reunião recente que teve ali no Congresso, né? O relator do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, Pedro Paulo, ele é do PSD do Rio de Janeiro, ele adiantou algumas propostas, né? E ele falou sobre essa possibilidade do estatutário temporário de até 10 anos. Então, o que eles querem, gente? Que a pessoa, pelo jeito aqui, entre em um concurso, vire estatutário. Estatutário, para você que não sabe exatamente o que é, gente, é quando você tem um estatuto. Quando essa pessoa, por exemplo, entra no Serviço Público Federal, você vai ser regido ali pela Lei 8.112. É um estatuto dos servidores federais, por isso que se chama estatutário. Essa pessoa é regida pelo estatuto. Não é um empregado público. Deu para você entender, certo? Nós temos os servidores seletistas, que vêm de CLT, então empregados públicos, e os estatutários que vêm de estatuto. E essa possibilidade é muito perigosa, gente. Ele até tentou passar um pano aqui, falando que não, gente, nas carreiras típicas de Estado, vai continuar a mesma lógica. Né? Você passa no concurso, você vai ter estabilidade e tudo mais. E essa é a grande cilada também, gente. Esse termo aqui, na verdade, típico de Estado, cargo típico de Estado. O que é o cargo típico de Estado? Alguém sabe me dizer? Que não tem na Constituição. Não tem uma definição legal disso. Vai ficar na mão dos políticos agora cuidarem disso? Eles vão falar se o técnico judiciário é um cargo típico de Estado ou não? Porque a discussão da última PEC, a PEC 32, né, que propunha ali também uma reforma administrativa, era muito sobre isso. O que seria um cargo típico de Estado? Sabe, o servidor do INSS vai ser um cargo típico de Estado? O policial vai ser um cargo típico de Estado? O que vai ser isso? Sabe? Então, isso daqui, gente, torna essa conversa muito vazia, na verdade. Eu acho que esses atores aqui envolvidos na reforma administrativa, eles precisam trazer informações mais claras. Eu estou assustado com a quantidade de notícias, gente, notícias vagas, né? Principalmente nos veículos de comunicação, e eles estão caindo nessa cilada de um monte de conversinha aqui da reforma administrativa, só que pelo que eu pesquei aqui das coisas que eles falam, o que eles querem mesmo mudar bastante é essa parte dos contratos temporários. Eles já tinham falado ali sobre contratos temporários de até 5 anos, e aí acho que eles estão lançando na mídia para ver o que dá mais raiva, sabe? Para a gente tentar entender aqui o que eles estão fazendo. Aí agora nessa reunião eles falaram sobre esse estatutário temporário de até 10 anos, o que na minha visão não faz o menor sentido, e eles tentaram falar que essas carreiras tradicionais provavelmente não vão ser afetadas, só que ele falou, né, sobre as carreiras típicas de Estado. E assim, quem vai definir as carreiras típicas de Estado são eles, na reforma administrativa. Então, esses são os pontos realmente fundamentais que a gente tem que ficar de olho. Porque, na minha visão, isso daqui pode se transformar em uma forma de burlar o concurso público, que é o que os políticos adoram. Né? Cara, você tem que entender uma coisa, gente. Qualquer político profissional que estiver envolvido aqui com a reforma administrativa, eles têm raiva dos concursados. Sabe você que é concurseiro, que quer passar num concurso para não depender de político? Eles odeiam isso. Na cabeça deles, o maior sonho deles é acabar com o concurso e colocar um monte de gente amiga dentro do serviço público. Esse é o mundo perfeito para eles. Então, com certeza, na hora de fazer uma reforma administrativa, eles estão tentando puxar as coisas para esse interesse deles. E vocês, nós, eu aqui, todo mundo que é concurseiro, concursado e também a população em geral tem que ficar muito atenta com isso. Porque se isso acontece, se eles conseguem de alguma forma enfraquecer o concurso público, né? Porque eles não vão conseguir mexer na estrutura do concurso público lá na Constituição, gente. O concurso vai continuar sendo um princípio constitucional, é algo cultural no Brasil, só que eles querem enfraquecer, esvaziar em muitas carreiras. E isso daqui é um grande perigo. Porque eles não deixam claro se esse estatutário temporário vai ser contratado por concurso, ou eles vão querer talvez fazer alguma forma aqui de terceirização daqui a pouco. A gente não sabe, cara. Então entenda, nesse momento, as informações que nós temos sobre a reforma administrativa, elas são muito vazias. É tudo muito lançado. Eu acho que eles estão nessa etapa preparatória
de uma proposta realmente efetiva ali da reforma administrativa, e eles estão lançando informações para ver o que revolta o público, o que não revolta, e eu acho que esse daqui é um momento estratégico para todo mundo se manifestar, inclusive, viu? Se você lembra aí de quem você votou, né, o que é bem importante, tome cuidado com quem você vai votar, eu recomendo que você provoque essas pessoas e que encha a caixa de e-mail aí dos deputados, senadores, porque todo mundo tem que olhar para isso. E eu já falei, gente, em um vídeo recente aqui sobre os principais pontos que eles divulgaram da reforma administrativa, que na minha visão hoje não tem espaço político para eles votarem essa reforma administrativa. Por vários fundamentos, né? A gente está no momento de caos aqui, crise, por exemplo, agora está acontecendo exatamente esse momento emblemático aqui, que é o julgamento do Bolsonaro. O Congresso está parado, olhando para a anistia, só esperando o que vai acontecer. E assim, ano que vem é ano de eleição. A reforma administrativa é algo que tem um impacto direto ali em milhões de pessoas, né? Diretamente, no caso, os servidores. Então, isso daqui tem um impacto muito grande na eleição e eu, sinceramente, não acredito que essa proposta de reforma administrativa vá para frente. Eles podem falar o que eles quiserem, gente. Quem conhece um pouquinho do mundo político do Brasil, sabe como é que funcionam as coisas aqui, vai concordar comigo que eu acho que é muito, muito difícil eles passarem uma reforma administrativa. Gente, a última reforma teve tanta discussão que o desgaste foi tão grande e não saiu do lugar. E sempre que tem uma reforma administrativa, né, desde que eu estou nesse mundo, gente, 2006, que eu comecei a estudar para concurso, já se fala de reforma administrativa e sempre é isso, né? Vem uma proposta agressiva, vai mudar tudo, aí quando chega lá no Congresso, eles fazem discussões, acabam abrindo as pernas, modificam tudo aquilo que foi proposto e, na verdade, nunca passa. Por quê? É algo que realmente é muito sensível. E os políticos não gostam de mexer nisso, ainda mais numa época próxima da eleição. E fiquem atentos, tá? Todos os outros elementos da reforma, eu acho que são pontos que a gente pode discutir, sabe? O concurseiro, o concursado, vai ter que ceder um pouco em alguns pontos, faz parte do processo. Por exemplo, a estabilidade, gente, na verdade, tirando esse negócio aqui de estabilidade temporária, que na verdade vem do estatutário temporário de 10 anos. Cara, isso daqui não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Né? Depois de 10 anos vai encerrar o contrato da pessoa? Não faz sentido, cara. Isso daqui, gente, vira um grande problema, né? Porque, por exemplo, quem é comissionado em prefeitura, eu trabalhei em prefeitura, primeiro órgão que eu trabalhei, quando está encerrando o mandato ali do prefeito, que segura o cargo de todo mundo, você percebe no olhar das pessoas o desespero, porque elas não sabem como que elas vão depois sobreviver, o que elas vão fazer de trabalho e tudo mais. E isso gera aquela sensação de que você pode raspar o tacho, sabe? E isso daqui é muito perigoso, na minha visão, de deixar talvez milhares de pessoas aqui com a mão no serviço público e sabendo que daqui a um tempo elas vão sair. Sabe, isso daqui pode gerar muitos problemas, se é que você está me entendendo. Então, eu acho que isso daqui é muito perigoso. O serviço público com a estabilidade é algo que, sinceramente, funciona no Brasil. Contratamos pessoas qualificadas por causa do concurso público, principalmente nesses concursos mais concorridos. E eu acho isso daqui muito perigoso. E esse é o ponto fundamental, porque se eles conseguem essa contratação de temporários, o estatutário de 10 anos aqui, a tendência é que eles chamem menos pessoas para aqueles concursos que são sensíveis até para os políticos, né? Para ter menos gente concursada que não tem um emprego ali dependendo de uma relação com o político, né? Eles não gostam disso, porque você tem ali uma fiscalização maior, você tem maiores poderes para, inclusive, barrar algumas coisas erradas que algumas pessoas podem fazer. A estabilidade não é uma proteção do cargo, gente, é uma proteção do serviço público, da população, você tem que entender isso. E é um ponto muito positivo do serviço público, né, para a população e também, é claro, para o concursado, né, para o concurseiro que quer ser concursado também. E a estabilidade não está sendo discutida nesse momento, né? Quando você olha, a primeira coisa que eles vão falar sempre é isso: a estabilidade não está sendo discutida. Só que assim, tá, né? Porque se não tiver mais concurso em que você tem realmente estabilidade, você está mexendo com a estabilidade. Agora, o que eles querem mexer ali também, né, de critérios para você adquirir a estabilidade, né? Atualmente, 3 anos você conquista a estabilidade. Talvez eles mudem as regras para em 5 anos você conquistar essa estabilidade. Aumentem ali o tempo que você tem que ficar na carreira para alcançar o topo. Esse tipo de coisa eu acho que é tranquilo e dá para mexer e talvez faça até sentido. Eu acho também que talvez eles criarem aqui mecanismos de tirar aquele concursado encostado faz sentido, né? Quem já leu esse livro aqui, inclusive, ó, vou colocar aqui para vocês. Melhor trabalho do mundo. Diário Secreto do Servidor Concursado. Eu falo bastante sobre isso, gente. Por quê? Sinceramente, tem muita gente que passa no concurso, fica estável e está só a alma lá. Isso daqui faz mal para os outros concursados, faz mal para o órgão, faz mal para a prestação jurisdicional, aqui no caso do tribunal que eu trabalhava. Então, a gente precisa mexer em algumas coisas, sabe? Só que
O que eles querem sempre é diminuir o poder do concursado, diminuir sempre a defesa das palhaçadas, às vezes, que um político faz. E esse daqui é o interesse principal deles, eu acho que a gente tem que ficar de olho, tá? Esse é o principal ponto da reforma administrativa. Eu estou monitorando e prometo trazer mais informações para vocês em breve, principalmente, é claro, quando eles colocarem isso daqui preto no branco, porque eu ainda acho que eles estão nessa fase só de ficar lançando informação, para ver o que faz sentido eles colocarem lá, que não vai atrapalhar tanto numa potencial eleição, para não queimar o filme do cara que está levando aqui a proposta. Então fiquem espertos com isso, mas lembrando que a tendência, na minha visão, é que isso não seja aprovado aqui em um período curto, só que, claro, não dá para ficar vacilando e aceitando absurdos. Então eu recomendo que você se manifeste, que você conte aqui o que você achou sobre isso. Lembrando que eles, em tese aqui, não querem mexer na estabilidade, com todas essas observações que eu falei, não querem acabar com o concurso, a tendência é que os concursos continuem acontecendo, temos vários concursos programados. E mesmo que passe a reforma administrativa com esses pontos aqui, gente, tem que entender que provavelmente isso aqui vai para a STF, vai ter muita discussão sobre isso, e também não vai impedir o concurso vai continuar acontecendo, e estudar para concurso sempre vai ser melhor do que você conseguir um trampo na realidade privada, com empresas privadas. O concurso público sempre vai ser melhor. Então, entenda, tem um monte de gente que vai ficar com um discurso vitimista agora, falando que não faz sentido você começar a estudar, porque a reforma administrativa vem aí, tudo vai mudar, e eu ouvi esse mesmo papinho lá em 2006, quando eu comecei a estudar. E pare de absorver essas informações de pessoas que não sabem o que estão falando e comece a estudar. Está preocupado com a reforma administrativa? Para de estudar fofo e comece a estudar que nem uma pessoa que realmente quer resultado. Aí você vai entender como passar no concurso. Inclusive, aí ó, fica até uma indicação para vocês, que agora eu estou cheio de livro aqui, eu fico mostrando. Ó. Leia o livro do Aprovação Ágil, Guia Prático para Aprovação em Concurso, que aí você vai aprender a parar de estudar fofo. Vai estudar de forma ativa, você consegue garantir sua aprovação antes da reforma administrativa. Está com medo da reforma? Use isso daqui para estudar mais. Tá? Inclusive, para você ter acesso aos livros da Aprovação Ágil, vou deixar um link especial aqui. Ó. Você consegue levar esse combo com esses 2 livros que eu mostrei, curso de redação, curso de português, com na prática o livro saindo de graça aqui, frete grátis, e esse livro sai de graça no combo. Tá? Mas dá uma olhada aqui no link da descrição que você vai ver tudo isso. Temos unidades limitadas, inclusive nesse pré-lançamento. Fechado? Deixe o seu comentário aqui se você tem alguma dúvida sobre a reforma, quer algum novo vídeo sobre esse tema, sobre outro concurso, né? Outros concursos que eu possa falar aqui. Deixe aqui nos comentários. Claro, gostou? Deixa a curtida, não gostou? Deixa a descurtida, que eu prometo melhorar nos próximos vídeos, faz parte do processo. E também siga o Bitolei em todas as redes sociais, faça a sua inscrição, ative o sininho. E importante, né, gente? Entre no aplicativo da Aprovação Ágil, porque é lá que a transformação acontece. Aqui no YouTube, os vídeos mais profundos que eu consigo fazer são esses, de notícia. Para estudar mesmo, para ter uma transformação, tem que entrar lá no aplicativo da Aprovação Ágil. Você consegue baixar ele de graça aí na loja oficial de apps do seu celular ou acessando o app.aprovaçãoagil.com.br do seu computador. Valeu, gente. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.